Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, apresentou uma visão revolucionária sobre a mente humana. Sua abordagem do inconsciente foi além das concepções anteriores, como a de Freud, que o via principalmente como um reservatório de desejos reprimidos. Para Jung, o inconsciente é muito mais do que isso. Ele é uma vasta e complexa dimensão da psique humana, onde não apenas estão guardados os conteúdos reprimidos, mas também as chaves para nossa transformação pessoal e para o despertar de um potencial profundo que muitas vezes desconhecemos. Ao longo de nossa vida, somos movidos por forças que não estão necessariamente sob nosso controle consciente. Muitas das nossas decisões, medos e até mesmo emoções são moldadas por fatores que escapam à nossa percepção racional. Para Jung, essas forças provêm do inconsciente, que não é apenas um repositório de memórias antigas e traumas, mas também uma verdadeira fonte de poder e entendimento. O inconsciente não é apenas uma sombra que arrasta o indivíduo para seus velhos padrões, ele também carrega o potencial de cura e crescimento, quando acessado de forma consciente. Jung dividiu o inconsciente em duas camadas fundamentais, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é aquele que contém todas as experiências vividas pelo indivíduo, suas memórias, medos e traumas que, ao longo do tempo, foram reprimidos ou esquecidos, mas que ainda assim influenciam as ações e pensamentos. Este é o território da psique que mais frequentemente entra em conflito com as necessidades conscientes, e é onde os bloqueios emocionais e padrões disfuncionais são mantidos. Por outro lado, o inconsciente coletivo é o grande achado de Jung. Ele descreveu esse nível como um reservatório de experiências e imagens universais compartilhadas por toda a humanidade, independentemente de cultura ou época. São os arquétipos, padrões primordiais da experiência humana que se manifestam nos mitos, sonhos e até mesmo nas religiões. Esses arquétipos têm um papel crucial na formação da nossa visão de mundo e nas escolhas que fazemos. Eles são as forças que nos movem, muitas vezes sem que saibamos, direcionando nossas reações e decisões de maneiras que só podem ser compreendidas quando investigamos as camadas mais profundas do inconsciente. O processo de transformação pessoal, ou individuação, segundo Jung, está diretamente ligado ao entendimento e à integração desses aspectos do inconsciente. Ele acreditava que, ao acessarmos os conteúdos ocultos no inconsciente e trazê-los à luz da consciência, poderíamos nos libertar de padrões automáticos e destrutivos. O verdadeiro poder de mudança reside em olhar para dentro e confrontar aquilo que está escondido, seja em forma de sombras, traumas ou desejos reprimidos. A individuação, portanto, é a jornada pela qual nos tornamos mais completos, unificando o consciente e o inconsciente em um único todo. Quando começamos a trabalhar com nosso inconsciente, é possível identificar padrões que já não fazem mais sentido, mas que continuam a governar nossa vida, como um automóvel que segue uma rota já programada sem que o motorista perceba. Por exemplo, alguém que tem medo de se expor em público, talvez por conta de uma experiência traumática da infância, pode não entender por que evita essas situações, mesmo sabendo que racionalmente isso não faz sentido. A chave está em acessar o inconsciente, onde o medo original está armazenado, e trazê-lo à superfície para ser compreendido e processado. Somente assim é possível quebrar o ciclo e permitir que uma nova maneira de ser se manifeste. Em um nível prático, a exploração do inconsciente não é um processo simples, mas pode ser profundamente libertador. Ao enfrentar as emoções e memórias enterradas, o indivíduo começa a perceber que não é refém do passado, mas que tem a capacidade de redefinir seu destino. Através de terapia, meditação, sonhos ou outros métodos de autoconhecimento, é possível acessar essas profundezas da psique e começar a fazer as mudanças necessárias para uma vida mais autêntica e realizada. Portanto, ao mergulharmos no inconsciente, não estamos apenas descobrindo o que está oculto, mas também nos abrindo para uma nova forma de viver. Ao integrar os conteúdos reprimidos e dar voz às partes silenciadas de nossa psique, o poder de transformação torna-se imenso. Este é o primeiro passo em direção à individuação, a verdadeira realização de nosso ser. O inconsciente, longe de ser um obstáculo, torna-se a chave para a transformação mais profunda e significativa que podemos experimentar. O processo de individuação, central na obra de Carl Jung, é uma jornada profundamente transformadora, na qual o indivíduo busca integrar as diversas facetas de sua psique e, assim, se tornar uma versão mais completa e autêntica de si mesmo. Jung via esse processo como o caminho para o verdadeiro eu, um movimento em direção ao autoconhecimento profundo, no qual a pessoa não é mais guiada por forças externas ou padrões inconscientes, mas por sua própria essência. A individuação não é uma conquista rápida ou fácil,
mas uma jornada contínua e, muitas vezes, desafiadora. Ao longo da vida, somos condicionados por uma série de influências externas, família, cultura, sociedade, educação, que moldam nossa visão de mundo e nosso comportamento. No entanto, essa formação externa muitas vezes nos distancia de nossa verdadeira natureza. A individuação é, em grande parte, o processo de recuperar e reconhecer as partes de nós mesmos que foram negligenciadas ou reprimidas. No coração desse processo está a ideia de que a consciência, a parte da psique da qual estamos cientes, não é suficiente para alcançar a totalidade do ser. Para isso, é necessário integrar o inconsciente, permitindo que ele se torne uma parte ativa da nossa experiência diária. Isso significa olhar para dentro e confrontar o que muitas vezes é evitado, os medos, as sombras e os desejos que se escondem nas profundezas de nossa psique. Uma das partes mais cruciais do processo de individuação é o confronto com a sombra, um conceito fundamental na psicologia de Jung. A sombra é composta por aspectos de nossa personalidade que não aceitamos ou que não reconhecemos em nós mesmos, seja por vergonha, medo ou simplesmente por uma falta de consciência. A sombra pode incluir traços negativos, como raiva ou inveja, mas também aspectos valiosos que foram reprimidos ao longo da vida. Para Jung, a integração da sombra é essencial, pois somente quando reconhecemos e aceitamos esses aspectos de nós mesmos podemos nos tornar indivíduos completos e autênticos. Esse processo de integração não ocorre de uma vez, mas se desenrola ao longo da vida, de forma gradual. Muitas vezes, o confronto com a sombra pode ser desconfortável e até doloroso, pois exige que enfrentemos as partes de nós mesmos que evitamos por tanto tempo. No entanto, é justamente através dessa aceitação e integração que a verdadeira transformação ocorre. A pessoa que passa por esse processo não se torna uma versão perfeita de si mesma, mas uma versão mais verdadeira, mais íntegra, capaz de lidar com as complexidades da vida de forma mais consciente. Além do confronto com a sombra, a individuação também envolve a aceitação do self, o centro da psique que representa a totalidade do ser. O self não é algo que se possa entender completamente ou definir de forma simples. Ele é, na verdade, a essência única de cada pessoa, que transcende os papéis que desempenhamos na sociedade e as máscaras que usamos. O self é aquilo que somos de fato, sem as influências externas ou os condicionamentos que nos foram impostos. O caminho da individuação é uma jornada de integração. Não se trata de rejeitar partes de si mesmo, mas de aprender a aceitá-las e incorporá-las de forma consciente. Ao fazer isso, o indivíduo começa a viver de acordo com seu verdadeiro eu, em harmonia com todas as suas partes internas, e não apenas com as que foram socialmente aceitas ou valorizadas. O processo de individuação também está ligado à ideia de que somos todos parte de algo maior. A integração do inconsciente e a descoberta do self não são apenas questões individuais, elas também envolvem uma conexão com o inconsciente coletivo. A individuação é, assim, uma forma de nos reconectarmos com a humanidade em sua totalidade, com os arquétipos universais que nos ligam a todos. Este processo de transformação interna pode ser visto como um caminho de cura. Muitas pessoas, ao longo de sua vida, carregam feridas emocionais ou traumas que, quando não resolvidos, podem distorcer sua visão de si mesmas e do mundo. A individuação oferece uma oportunidade para tratar essas feridas e curar as partes da psique que foram feridas ou fragmentadas. Ao integrar o inconsciente e fazer as pazes com a sombra, o indivíduo começa a se libertar das correntes invisíveis que o impedem de viver plenamente. Ao longo dessa jornada, a pessoa começa a perceber que não precisa mais viver em conformidade com expectativas externas ou com os padrões impostos pela sociedade. Em vez disso, ela começa a agir de acordo com sua própria essência, a partir de uma compreensão mais profunda de quem realmente é. Esse é o poder da individuação, a capacidade de ser verdadeiramente livre para ser quem se é, sem as máscaras ou as limitações que muitas vezes nos são impostas. Concluindo, o processo de individuação é a busca por autenticidade e integridade, um caminho de autoconhecimento profundo que permite ao indivíduo integrar as diversas partes de sua psique e alcançar uma vida mais plena e significativa. A individuação não é um ponto final, mas um contínuo processo de crescimento e evolução, em que nos tornamos cada vez mais conscientes de nós mesmos e das forças que nos moldam, permitindo-nos viver de forma mais autêntica e em harmonia com o nosso verdadeiro eu. O conceito de arquétipos é uma das contribuições mais fascinantes e duradouras de Carl Jung para a psicologia. Ele acreditava que esses arquétipos não são apenas invenções culturais ou psicológicas de um grupo específico, mas sim padrões universais da psique humana que transcendem fronteiras culturais e temporais.
Os arquétipos, para Jung, são imagens primordiais que existem no inconsciente coletivo e que influenciam profundamente nossas atitudes, comportamentos e até mesmo nossas escolhas de vida. Cada arquétipo é uma representação simbólica de um aspecto fundamental da experiência humana. Esses padrões, embora universais, se manifestam de maneira única em cada indivíduo, dependendo das circunstâncias de sua vida, sua cultura e seus próprios processos psíquicos. Jung descreveu os arquétipos como estruturas da psique que moldam e organizam nossas experiências de maneira profunda e muitas vezes invisível. Eles surgem nos nossos sonhos, mitos, contos e até mesmo nas religiões e filosofias, refletindo aspectos da psique humana que se repetem através dos tempos. Os arquétipos não são apenas figuras mitológicas ou personagens de histórias antigas, eles são forças vivas dentro de nós. São padrões de comportamento e emoção que nos conectam com nossa humanidade básica. Por exemplo, o arquétipo da mãe representa a nutrição, o cuidado e a proteção. Esse arquétipo está presente não apenas nas figuras maternas reais, mas também em nossas relações com o mundo e conosco mesmos. Em muitos casos, pode se manifestar como uma busca por segurança ou a necessidade de cuidar e proteger os outros. Da mesma forma, o arquétipo do herói simboliza a coragem, a superação e a luta contra forças que tentam nos derrotar. Este arquétipo é uma presença constante em histórias épicas, mas também se manifesta na vida cotidiana quando enfrentamos nossos próprios desafios e adversidades. Esses arquétipos possuem uma força tremenda porque operam além da razão consciente. Eles moldam nossas reações e atitudes de uma forma que não é inteiramente racional, muitas vezes influenciando nossas decisões antes mesmo que sejamos capazes de explicar por que agimos de determinada maneira. Por exemplo, ao observarmos o comportamento de alguém em uma situação desafiadora, podemos ver que ele age de maneira heroica, sem necessariamente pensar nisso ou planejar uma ação consciente. Esse impulso de enfrentar o desafio pode estar profundamente enraizado no arquétipo do herói que existe dentro de cada um de nós. O poder dos arquétipos se reflete, portanto, na forma como moldam não só nossos comportamentos, mas também nossos próprios desejos e objetivos. Quando conseguimos identificar quais